Olá, galerinha! Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de ciências. A gente já falou sobre as camadas do planeta, certo? Mas quando a gente falou sobre as camadas do planeta, a gente falou rapidamente das camadas que existem na atmosfera, mas a gente deu um maior foco para as camadas da Terra mesmo, do solo, certo? Agora a gente vai falar mais especificamente de cada camada que compõe a nossa atmosfera, belezinha? Primeiro, eu quero que vocês abram o livro de vocês, vão lá na página 510, vocês podem até pausar esse vídeo, tá? Depois vocês retornam para terminar a aula. Pode pausar o livro e lá na página, o livro não, pausar a aula. E lá na página 510 do livro de vocês, o livro 2, tá? O PH 2. Leiam com atenção o texto, que é esse daqui, com esse título: Incêndios se alastram pelas matas do norte e centro-oeste e já podem ser sentidos até no céu de São Paulo. E é uma notícia bem importante que aconteceu recentemente, ano passado, 2019, e ela fala sobre as queimadas que têm aumentado muito na região norte do nosso país e como isso pode afetar até outras regiões do nosso país, como, por exemplo, a Sudeste, onde fica São Paulo, certo? Então, toda a fuligem da queimada da mata amazônica acabou sendo levada através de correntes de ar para o estado de São Paulo e escureceu o céu de São Paulo. Então, isso pode ocorrer e isso é muito grave, porque isso prejudica muito o meio ambiente. Então, depois de ler o texto, interpretar as informações que esse texto nos traz, eu quero que vocês reflitam e respondam essas duas perguntinhas aqui que eu coloquei para vocês. Como essas alterações na atmosfera podem prejudicar a biodiversidade, ou seja, a variedade de organismos que vivem nesse planeta, e principalmente a saúde humana? Será que isso pode afetar a saúde humana? Pode afetar, prejudicar a biodiversidade? Como? Como esse tipo de alteração pode ser evitada? Será que pode ser evitada? De que forma? Se não pode ser evitada, por quê? Por que isso ocorre, então? Né? Então, vocês podem responder essas duas perguntinhas aqui no caderno de vocês, que na nossa aula ao vivo eu vou voltar nessa questão aqui e a gente vai discutir, belezinha? Então, vamos falar um pouco sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Então, tudo acima da nossa litosfera é atmosfera. E essa atmosfera ela é composta de várias camadas, mais especificamente de 5 camadas, tá? A exosfera, a termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, tá? A primeira camada é a troposfera, depois a estratosfera, mesosfera e assim por diante. A gente vai ver especificamente o que compõe e o que diferencia cada uma dessas camadas. Então, aqui nós temos o nosso planeta, certo? E esses gases aqui, ó, esbranquiçados, seriam essas camadas, tá? Então, ela é composta de vapor de água, é composta de poeira e vários gases diferentes uns dos outros, tá? A gente falou na última aula sobre a tabela periódica, se lembram? E lá a gente viu que tem vários elementos químicos naquela tabela periódica. E muitos daqueles elementos químicos são gases. Justamente esses gases que compõem essa atmosfera que a gente vai falar adiante. Então, aqui é um esquema mostrando essas camadas. Claro que se a gente olhar, né, se a gente estiver num satélite lá no espaço, a gente não vai enxergar exatamente a divisão de cada camada, certo? Mas existem essas camadas porque cada camada dessa, a Terra está aqui, certo? A superfície está aqui, onde estou com a setinha aqui embaixo, a troposfera, né? Então, a troposfera é a camada de ar, de gases, que tem logo acima da gente. Mas essa camada, ela tem características específicas. Saindo um pouco mais do nosso planeta, é uma outra camada, porque tem características diferentes já. Então, é dessa forma que essas camadas são
divididas conforme as suas características, ok? Aí aqui a primeira camada, temos a troposfera, que tem em média de 20 graus Celsius até menos 100 graus Celsius. Vocês vão ver que conforme vai saindo do planeta, aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura, certo? A temperatura vai variando muito drasticamente, justamente pelos gases que compõem cada camada dessa. Então, os gases que reagem entre si em cada camada dessa, eles têm uma característica, porque são gases diferentes. E isso vai fazer com que a temperatura seja bem diferente uma da outra, como, por exemplo, ó, na troposfera aqui, vai de 20 graus, mais perto aqui da gente, que a gente respira, até menos 60 graus. Então, 60 graus negativos, muito frio. Aí, lá na estratosfera, onde tem a camada de ozônio, que a gente vai falar mais adiante, que é uma camada bem importante, esse espaço aqui é muito importante para os seres vivos. Essa camada aqui, ela é um pouco mais quente, até menos 5 graus Celsius, então vai esquentando novamente, reparem. Então, de 20 graus Celsius para menos 60 graus Celsius, vai diminuindo a temperatura, certo? De menos 60 para menos 5, vai aumentando a temperatura. Aí, a mesosfera tem uma composição que faz com que diminua a temperatura novamente. E da mesosfera aqui, nessa camada da termosfera, até chegar lá na última camada, que é a exosfera, de menos 90 graus vai para 1000 graus Celsius, ou seja, aumenta muito a temperatura nessa camada. Então, essa variação de temperatura nas camadas da atmosfera é devido ao que ela é composta, os gases que a compõem, tá? E a distância também, aqui, ó, da superfície terrestre, tá? E a proximidade lá com o espaço, com o universo. Então, isso que vai fazer com que essas variações aqui, ó, ocorra, né? Então, não quer dizer que quanto mais próximo lá do espaço, mais frio vai ser, não necessariamente. Vai depender do que compõe cada uma. Belezinha? A gente vai falar de cada uma agora. A exosfera, que é aquela camada mais externa, mais perto do espaço do universo. É a maior parte, onde fica a maior parte dos satélites de comunicação e meteorológicos, que são aqueles satélites que vão fazer a previsão do tempo, se vai chover ou se não vai, se vai ter chuva de meteoro ou coisas do tipo. Esses satélites, então, ficam orbitando nessa camada de comunicação, inclusive de televisão, que nos dá o sinal da televisão, de rádio, de celular, de telefone, ficam nessa camada, na exosfera mais externa, aquela mais alta, lá no espaço, tá? Essa camada, ela tem uma distância até a superfície terrestre de 10.000 quilômetros, então é uma camada bem espessa, bem grande. E ela tem início cerca de 500 quilômetros acima do nível do mar, ou seja, nós aqui em Florianópolis estamos no nível do mar, certo? Mais lá para o interior do estado, conforme vai se afastando do mar, não está mais a nível do mar. Então, essa medição é relacionada aqui, ao nível do mar, beleza? E não tem limite superior definido, ou seja, não tem fim. Essa camada não tem fim. A temperatura nessa camada pode chegar a 1000 graus Celsius, tá? Ou seja, é muito quente. Nessa camada, a temperatura é muito alta, belezinha? E os gases principais que compõem essa camada é o hélio e o hidrogênio. Então, lá naquela tabela periódica que a gente olhou aquele dia, tem esses dois gases aqui. Então, essa camada, que é a última camada, ela é composta pelo gás hélio e pelo gás hidrogênio, principalmente. Então, todas as características de temperatura e composição dela, devido principalmente a esses dois gases, ok? Então, lá fica um telescópio Hubble, por exemplo. Lá não tem gravidade, porque não, é muito longe do nosso planeta, da superfície do nosso planeta. Fica um satélite de comunicação, por exemplo, que a gente falou, né? E a temperatura é muito alta.
A termosfera, ela vai de 80 quilômetros, partindo aqui do nível do mar, né, até 500 quilômetros acima do nível do mar. É a camada logo abaixo da exosfera, ou seja, a termosfera está mais próxima da gente do que a exosfera. Mas também apresenta altas temperaturas, pois o raio-x de alta energia e radiação UV do Sol são absorvidos nessa camada. Ou seja, o calor e a luz do Sol passam por essa camada. Então, essa camada é responsável por filtrar esses raios e essa radiação para não chegar até os seres vivos aqui na superfície terrestre e ser prejudicial para a gente. Tá? Alguns satélites orbitam na termosfera também, assim como a estação espacial e ônibus espaciais, e é onde ocorrem as auroras boreal e austral, que aqui no Brasil a gente não consegue enxergar essas auroras boreais, mas em alguns países, principalmente lá da Europa, conseguem enxergar essas auroras boreais, que nada mais são do que uma composição diferente de gases, quando gases diferentes com variações na temperatura se encontram e formam e acaba absorvendo a luz solar, então, e as pessoas conseguem enxergar isso, tá? Isso se chama aurora boreal. A temperatura nessa camada é muito alta mesmo, pode atingir mais de 1000 graus Celsius. Ali também recebe e transmite as ondas de rádio e porque imaginem só, a camada logo acima não estão satélites de comunicação, meteorológicos, então as ondas de rádio precisam passar por ela para chegar até a nossa superfície. Belezinha? A próxima camada, ficando mais próxima da gente, é a mesosfera. Tá? Ela vai de 50 a 80 quilômetros de altitude acima do nível do mar. Então, partindo ali do nível do mar, de 50 a 80 quilômetros que for para cima, é a camada, então, da mesosfera. A maior parte dos meteoros é destruída nessa camada. A temperatura mais baixa da atmosfera terrestre ocorre no topo da mesosfera em torno de menos 100 graus Celsius. Então, aqui tem uma figura, ó, é um meteoro que a gente conhece como estrela cadente, que na verdade é um meteoro que acabou atingindo essa camada, só que essa camada, a composição dessa camada tem uma variação de temperatura que faz com que esse meteoro se destrua, que destrua esse meteoro. E ele vai cair em algum momento. E né, quando ele atinge essa camada, ele é destruído, então a gente consegue ver essa estrela cadente que a gente chama, né? Mas nada mais é que um meteoro sendo destruído nessa camada, na mesosfera, tá bom? Então, a mesosfera, ela tem essas nuvens noctilucentes aqui, que são nuvens bem acima dessas nuvens que a gente enxerga, que é da chuva, mas que também façam que as nuvens que a gente consiga enxergar aqui sejam carregadas. Os aviões supersônicos que a NASA e o exército, por exemplo, consegue atingir, vai no máximo até essa camada. Os balões também conseguem atingir essa camada, então tem que ter uma regulagem de temperatura muito grande, então tem que ser materiais muito bem projetados. Essa camada pode atingir até menos 100 graus Celsius. Então, pensem só, a camada acima dela atinge até 1000 graus Celsius, muito quente. Nessa camada, pode atingir até menos 100 graus Celsius, ou seja, a mudança de temperatura dessa camada para outra é muito grande a variação, né? Então, nem todos equipamentos conseguem atingir além dessa camada, ok? A estratosfera. Essa camada tem extrema importância para os seres vivos. Vamos lá, por que será? Porque essa camada vai de aproximadamente 15 quilômetros até 50 quilômetros acima do nível do mar, ou seja, aqui pertinho da gente, não fica tão distante, né? Na estratosfera há pouco gás oxigênio e grande quantidade de gás ozônio, que é um outro tipo de gás, certo? Esse gás ozônio forma a camada de ozônio chamada. Essa camada de ozônio é extremamente importante para os seres vivos. Por quê? Porque nessa camada que os raios solares vão ser absorvidos. Então, essa camada vai funcionar como um filtro. Não vai deixar que todos os seres vivos aqui na superfície do planeta sejam
queimados, né, por essa grande radiação solar. Então, esses raios ultravioletas, eles são muito prejudiciais se eles atingirem diretamente os seres vivos que estão aqui. E seres, quando eu falo seres vivos, são as plantas, os micro-organismos, os animais, né? Então, todos os seres vivos que habitam nesse planeta. Então, essa camada de ozônio é extremamente importante para filtrar isso, para não deixar que tudo aqui acabe frito, beleza? Então, ela é bem importante. Então, ela nos protege da exposição a essa radiação direta. Essa é a estratosfera, beleza? A troposfera. A troposfera, então, é a última camada, é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre e estende-se até cerca de 15 quilômetros acima do nível do mar. É bem pertinho, é essa que a gente respira, é essa que a gente consegue enxergar o que acontece. À medida que a altitude aumenta, ou seja, a altura aumenta, né? A temperatura nessa camada diminui, podendo atingir até menos 60 graus Celsius. Então, a mudança de temperatura também nessa camada é muito grande, principalmente pelas atividades que ocorrem aqui na superfície terrestre, assim como lá na estratosfera. Então, todas as atividades terrestres, quando eu falo atividades, é respiração dos seres vivos, queimadas, poluição, tudo que acontece na superfície terrestre, a troposfera e a estratosfera são as camadas que mais absorvem tudo isso, porque estão diretamente relacionadas com a gente, em contato com isso, com essas atividades. Então, elas que são, por isso, é o grande problema aqui na camada de ozônio, que a gente vai falar na próxima aula sobre aquecimento global e o efeito estufa. Então, se lembrem da camada de ozônio, que ela vai ser bem importante para a gente entender depois. É a região, então, que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, ou seja, a chuva, os trovões, os raios, tá? As nuvens que tampam mais ou tampam menos o sol, que façam que tenha mais incidência, menos incidência de sol durante o ano. Então, essa camada é que vai regular tudo isso, tá? Então, a troposfera é a camada mais próxima da gente. Belezinha, meu povo? Espero que tenha ficado claro e a gente se vê na próxima aula.